dizer a vocês o seguinte: o texto que eu havia preparado era mais gorducho, mas não dará para expô-lo em 30 minutos, então eu tentei emagrecer o exercício estes dias aqui, consegui emagrecê-lo, e na verdade, ao invés de falar sobre do solipsismo intersubjetividade gramatical, vou escolher um ponto apenas, expor resumidamente algumas ideias, tá? Para entrar no tema que eu escolhi, então, que eu selecionei deste bolo do texto, né? Que é o seguinte, né? Este será o foco final, né? Na falta de um sistema de teses sobre valores éticos, estéticos e religiosos também, e sobre um sistema de teses igualmente sobre valores de verdade, sobre epistemologia, na falta de uma teoria sobre estas coisas todas, qual é a atitude ética de Wittgenstein condizente com sua atividade filosófica? Eu vou repetir coisas que muitos disseram já aqui, não é? Mas vou repeti-las de um outro ponto de vista, claro, não é? Condizente com sua atividade filosófica, que é, neste caso, apenas de mostrar e não de dizer. Eu retomo agora o meu sotaque brasileiro, né? Não vou aumentar, vou ficando mais emocionado, eu pretendo sotaque português. Eu queria, então, apresentar brevemente apenas algumas ideias, sem desenvolvê-las, né? Que eu desenvolvo no texto completo lá, apenas para marcar alguns pontos, né, que me parecem importantes para caracterizar o último ponto que eu queria apresentar a vocês, o principal, da atitude ética de Wittgenstein. A primeira ideia é a relação entre terapia e ceticismo. Tá? Poderia parecer que o procedimento terapêutico que Wittgenstein exercita, né, ele conduziria finalmente a um ceticismo. Né? Você já tocou nesse ponto aqui, né? E há interpretações de Wittgenstein nesse sentido, né? E eu penso que isso porque, bom, quer dizer, como vocês sabem, sobretudo no álbum, quer dizer, nas investigações filosóficas, nós encontramos várias vozes conversando entre si, respondendo uma a outra, negando uma o que diz a outra, o que vem de dizer a outra, e assim reiteradamente, e nunca se chega a uma solução positiva. E o leitor fica no ar: bom, mas o que ele quer dizer? O Wittgenstein quer dizer com isso? Para e muda de assunto, passa por uma outra discussão, por um outro tema, de tal maneira que parece que chegamos a uma situação em que se suspende o juízo por não haver nenhum resultado final dessa longa discussão, mas eu acho que a terapia não é isto, né? Quer dizer, o Wittgenstein mostra, antes mesmo da certeza, do texto sobre a certeza, mas, digamos, explicitamente no texto sobre a certeza, que a dúvida tem suas regras de uso, né? Suas regras, e que o cético, assim como, aliás, o dogmático, né, cometem um erro categorial comum. E a terapia tem que esclarecer isso, justamente, né?
Então, a terapia não conduz a um ceticismo, nem a um relativismo, é a segunda ideia, né? Que poderia ser derivada desse ceticismo. Não há uma equivalência entre as teses apresentadas, uma equivalência que permitisse, elas são, isto sim, não relativas nesse sentido, mas são relacionais, isto é, são as teses em confronto, e teses em confronto aqui, na verdade, no caso do álbum, né, são proposições gramaticais que as vozes enunciam: leitura é isto, pensamento, esse estranho ser é isto, ideias sobre o princípio de identidade, ou mesmo proposições como o branco é mais claro do que o preto, né? São normas de sentido, na verdade, né? Não são equivalentes, mas são relacionais, isto é, elas são constituídas dentro de uma prática linguística complexa, que eles chamam de jogos de linguagem, né? São relacionais, mas não são relativas. Tá? Wittgenstein e a ideia de consenso. No Tractatus há um consenso, mas é um consenso, digamos, lógico, de natureza lógica. Nós não podemos pensar ilogicamente, então há um consenso, digamos, coercitivo aqui, que pensamos logicamente e não fora da lógica. E depois do Tractatus há um consenso, permanece a ideia de consenso, mas ele se torna um consenso que eu chamaria de gramatical, não? Eu chamaria de intersubjetivo, né? Porque nós partilhamos esse consenso, isto é, nós partilhamos tacitamente nossas formas de expressão. Quando eu converso com vocês aqui, estou partilhando uma série de pressupostos implícitos: vocês estão aqui, estão me ouvindo, não estão dormindo, não é? Que eu estou acordado, enfim, coisas que não são ditas e nem precisam ser ditas, mas se nós tematizarmos, nós veremos que estamos de acordo com essas coisas implícitas, não? E há esse consenso em torno daquilo que dizemos e como dizemos, que não é mais lógico, mas é mais amplo que o lógico. Há o lógico também, claro, mas há muito mais do que isso, que se estende aos usos da linguagem, das nossas formas de vida. E uma quarta ideia, ainda a ideia, assim, a presença da vontade na terapia. Já foi abordado aqui também, né? Wittgenstein tem um texto muito explícito sobre isso, né? No Big TypeScript, né? Em que ele tematiza a importância da vontade, no caso da filosofia, como sendo uma das maiores dificuldades da filosofia, e que torna os problemas filosóficos, que dão os problemas filosóficos um caráter de profundidade, que não tem os problemas científicos, né? Que é a questão da vontade, porque no caso da filosofia os problemas estão ligados à nossa vontade, não apenas ao nosso intelecto. Então, nesse caso, a terapia tem que fazer face a isso, a nossa vontade, e, portanto, não se trata propriamente de convencer o interlocutor, convencer o seu intelecto, né, a respeito de uma argumentação, mas muito mais profundamente de persuadir a sua vontade. A terapia tenta como que
permitir que o interlocutor, ele próprio, leve o interlocutor a ele próprio adquirir a habilidade filosófica para desfazer os nós, desatar os nós, ele próprio, né? Não, o terapeuta não faz isso. Ele tem que dar condições para o próprio interlocutor desatar, autodesatar, por assim dizer, os nós do seu entendimento. Tá? Um pouco inspirado na ideia freudiana da psicanálise. Né? O próprio paciente que deve reconhecer. Aí ele reside um critério da cura, né? Quando ele reconhece a palavra, ou a cena, ou a situação que faz sentido para ele. Aí sim, bom, estou curado, né? Digamos, pela persuasão. Então, a ideia de persuasão da vontade e não de convencimento do entendimento. E a ideia de uma experiência e uma forma linguística éticas típicas, né? Me parece que eu tenho dificuldade em perceber isso, né? Na medida, a forma linguística, isso a gente entende, quer dizer, foram formulações linguísticas típicas de certas situações que permitem, essas formulações linguísticas permitem reconhecer ou identificar aquilo do que se está falando, tá? Mas não o contrário, quer dizer, uma experiência ou experiências típicas que seriam expressas por estas formas linguísticas, é por isso que eu disse inverter a situação, né? Porque já no início dos anos 30, por exemplo, nos ditados para Weismann, que deveriam ser entregues a Schlick, né? Ele elabora um exemplo lá, não é ele que escreveu, né? Ditados a Weismann, sobre o conceito de experiência, fala, né? Ele diz que esse conceito, ele compara experiência e Erlebnis, vivência, né? E, então, no caso da experiência, está aí um exemplo de um conceito muito especial, né? Porque, e não é o único, claro, mas é típico esse conceito, porque é um conceito que permite que se coloque sempre a pergunta: mas existe uma nova experiência? E a resposta é positiva, sim. Pode ser uma nova experiência. E não há limite para isso. O conceito de experiência é um conceito que é aberto. Né? É aberto. Né? Diferentemente do conceito, por exemplo, de Erlebnis, né? Eu sempre posso dizer de uma vivência, se me perguntarem, mas especifica isso também é uma vivência, eu posso dizer não identifico essa situação como uma vivência que eu tive, por exemplo. Não. Eu posso sempre recusar. E essa recusa tem sentido no jogo de linguagem da experiência, da vivência. E no caso do jogo de linguagem da experiência, tem sentido me perguntar se é uma nova experiência, e eu responder sim, tem. Isso para dizer que o conceito de experiência ele não tem limites superiores. Isso faz parte de um conceito, assim como o conceito de etc. Faça assim e etc. E assim por diante. Qual o limite do etc? Se eu colocar um limite, o conceito muda, não é mais etc. Então é intrinsecamente aberto. E é assim que deve ser, né? Para que o jogo possa continuar adequadamente.
Então, essa ideia de uma experiência única e típica me parece problemática nesse sentido, por ser um conceito essencialmente aberto. Então, esses eram os 5 pontos sobre os quais eu queria chamar a atenção, apenas sem desenvolver, né? E para indicar, então, as primeiras pistas sobre o tema que eu escolhi apresentar a vocês, sobre a atitude ética de Wittgenstein. E aqui eu volto a um tema que foi abordado aqui brevemente, mas foi abordado já, através de alguns textos, tanto do Vernichter de Merkungen quanto das observações sobre Fraser, que é o tema da escolha, né? Das Weil, né? O tema da escolha. A ideia da escolha como alguma coisa, um ato, né? Ligado à existência de um solo firme para o nosso pensamento. É preciso, para pensarmos, termos um solo firme. Festgrund, um solo firme. Primeira ideia. E segunda ideia, de respeitar todos os comportamentos, inclusive os comportamentos supersticiosos que daí, a partir desse solo firme, podem ocorrer quando estes comportamentos supersticiosos forem autênticos. Eu vou então passar aqui a leitura de alguns textos, né? Bom, o despertar do intelecto, né? Nós temos um exemplo disso. Eu não trouxe o texto. Eu não trouxe. Eu só trouxe isso. Não se trouxe. Ó. No página 173, não está aqui. Qual é o texto do Wittgenstein? Assim, né? Qual é? É do Vernichter de Merkungen, que foi publicado lá. É o manuscrito 138. Não está em outro lugar, não trouxe. São dois textos, enfim, quer dizer, dois textos. Vocês não têm Vernichter de Merkungen, né? Por acaso, é Cultura e Valor. Cultura e Valor. Enfim, é um texto Talvez aí na internet era. Aqui não está. Um texto do Vernichter de Merkungen, mas eu lembro da ideia, né? Quando ele diz que o despertar do intelecto se dá a partir do momento em que o indivíduo se destaca, se separa do Festgrund, do solo firme sobre o qual ele vivia. Né? Ele se destaca, não, né?
É um texto de 1949. Sim, eu usei aqui, Se destaca do solo firme. Separação do solo originário, esse? É uma discussão de 10. Pode ser isso é o 138, mas... Esse aqui é um outro exemplo, ele volta sobre essa mesma ideia, a respeito da separação entre o homem e o carvalho, desses povos primitivos, né? E ele diz o seguinte, né? Que o despertar do intelecto ocorreria a partir da separação desse Festgrund, do solo originário, do fundamento originário da vida, e aí estaria o surgimento da escolha, do ato de escolha. Tá? E o outro texto é do Fraser, é dos anos 30. Tá? Em que ele fala sobre, criticando o Fraser, né? Ele diz que mesmo quando se tratar de imagens, ele usa a palavra vida, imagens que geram comportamentos supersticiosos, né? Quando esses comportamentos supersticiosos são autênticos, eles devem ser respeitados e não tratados como magia ou como uma má ciência. Devem ser respeitados no sentido de compreendidos como sendo uma homenagem a certos valores, etc., né? Contidos nesses rituais. São essas duas ideias que eu queria ressaltar a partir desses dois textos que eu não li. Né? Primeiro, o respeito, né, com relação aos fundamentos que ele chama de solo firme do pensamento, mesmo quando esses fundamentos gerarem comportamentos supersticiosos, respeito na medida em que forem eles reconhecidos estes fundamentos como autênticos, tá? Que é, como já foi observado aqui, uma marca característica da terapia, né? Digamos, a marca ética da terapia, fazer a terapia de confusões filosóficas, de imagens, como ele diz, mas respeitando essas imagens, respeitando a importância que essas imagens podem ter na nossa vida, nossa forma de vida, né? Por exemplo, a imagem de certas emoções profundas, como o amor. O amor não é um sentimento que se encontra na superfície, digamos, do corpo, né? Como a dor, sensações, como sensações de calor, etc., mas algo de mais profundo. Isto é uma imagem, segundo ele, da qual se deve fazer a terapia, a terapia de teorias filosóficas a respeito da organização e hierarquização de estados mentais, em diversos níveis, os mais superficiais até os mais profundos, ter terapia disto, desse tipo de teoria filosófica sobre os estados mentais, sobre os objetos internos, mas respeito com relação à importância da imagem do amor como uma coisa profunda. Respeito ao papel
que essa imagem desempenha em nossas formas de vida. E outras, né? Com as dores profundas, dores agudas, etc, etc, etc. A atitude ética da terapia de respeito a aquilo justamente que a própria terapia pretende esclarecer, as confusões. E segunda ideia, do surgimento da escolha, como advindo da separação do indivíduo relativamente a esse solo firme, e daí o despertar, como ele diz, do intelecto. Né? E a primeira forma, isso no texto sobre Fraser, né? A primeira forma deste despertar do intelecto se dá naqueles povos descritos pelo Fraser e também nas nossas próprias culturas, né? Pela adoração. Então nós adoramos, seja o Carvalho, seja outras coisas da nossa própria cultura, né? Esta separação é a experiência originária, então, separação com respeito ao solo firme, né? Do ato da escolha que leva ao que ele chama o despertar do intelecto. Ele usa a palavra latina, né? Intelecto. Então, a minha hipótese é a seguinte: se nós entendermos o ato de escolha como estando na origem do intelecto, né? E envolvido com a vontade, né? Isto é, com vivências éticas, então a construção de normas, em geral, um jogo de linguagem, de regras e de normas, estaria subordinada tanto à vontade quanto ao intelecto, não apenas ao intelecto, mas à vontade também, e num primeiro momento até. Conforme que ele nos diz, então, sobre o papel da vontade no caso da profundidade dos problemas, de como são vividos os problemas tipicamente filosóficos, né? Por oposição aos problemas científicos, que não são vividos pela forma da profundidade, mas apenas de uma forma científica. Eu mudo o modelo, né? Explicativo, não tenho mais problemas. Enquanto os problemas filosóficos eles persistem, porque a vontade consta. É no fundo a vontade que os alimenta. Então, a atitude ética de Wittgenstein é condizente com a sua atividade filosófica. Na ausência de teses sobre ética, sobre valores em geral, de uma ética, de uma estética, de uma epistemologia, de formas linguísticas ou, sobretudo, de experiências típicas desses domínios, experiência típica estética, típica ética ou típica da verdade e da falsidade. Qual a concepção de ética que ele, eu diria, nos mostra, sugerindo a si próprio como exemplo? É o seguinte: eu queria ler um texto aqui que eu acho que é pouco explorado, que inclusive está cifrado, né? Do filósofo Gilbert Melton, em que ele comenta a importância, ele comenta a relação pessoal que ele tinha com os seus escritos, o seu diário.
Sabe que ele anotava os seus pensamentos diariamente durante anos, né? Para mostrar alguma de suas escolhas, né? Ele diz nesse texto aqui que está cifrado, né? O seguinte: na medida em que a própria escrita de um livro, de um diário, não é vida, que o diário é uma coisa pessoal, né? Não é vida, no meu caso, ela a escrita, né? Ela é ruim, eu escrevo mal, né? Pois se torna para mim, como tudo que eu faço, certamente motivo para a vaidade. E quanto menos tempo eu tiver para espelhar-me de forma vaidosa, melhor. A vida dispersa, empalidece bem mais esta fumaça, diz Rauch, né? A qual, quando pensada apenas de forma passageira, é menos maléfica. Uma relação pessoal e íntima com o seu diário, de amor e ódio, né? E uma vontade, então, de dar vida a esse diário pessoal. Ele desejava sair do diário e torná-lo público, o que ele diz, sair para a vida. Continuando nesse mesmo trecho aqui, ele diz: eu preciso, eu devo sair do meu diário, se ele estiver bem organizado. Tá? Tinha essa ideia de ter que ter uma organização adequada para ele, né? Se ele estiver bem organizado, quase que para o ar livre, para a vida, sem ter de subir como de um calabouço para a luz, nem de pular como de um lugar mais elevado de volta para a terra. Bom, a dificuldade então que ele tinha, fim de citação, né? Que ele tinha de decidir-se a publicar algum material extraído do seu diário pessoal, era devida a várias coisas, a limitações sociais da sua época, históricas, sociológicas, que ele comenta nos prefácios que ele escreveu, e também a limitações pessoais do seu próprio trabalho. Ele achava que o seu trabalho não era, essas anotações não tinham algum valor, mas precisavam ser bem organizadas justamente, né? Porque era, na verdade, mais uma conversa com ele próprio, diante do espelho, né? Ele tinha dificuldade em decidir-se a publicar algum material desse diário. E em diferentes épocas, ele sugere também comparações entre o seu trabalho filosófico e o trabalho em arquitetura, que me parece que mostra ou esclarece, né, a sua própria atitude filosófica. Ele, em 31, no Cultura e Valor, na revista de Merkungen, isso é mais conhecido já, né? Diz: o trabalho em filosofia, assim como o trabalho em arquitetura, é em grande parte o trabalho consigo próprio.
tá? Com a própria compreensão dos temas, das coisas, da vida e tal, com a maneira de ver as coisas e com aquilo e com o que delas se exige. Né? Tem a ver com a nossa atitude frente às coisas. Né? Em 42, tudo isso aqui são citações da feminista da Melanie. Né? A arquitetura é um gesto sublinhado. Nem todo movimento adequado do corpo humano é um gesto. Como tampouco qualquer edifício adequado é arquitetura. Em 48, ele nos diz o seguinte: a arquitetura eterniza ou sublima algo. Por isso, não pode haver arquitetura quando não há nada a sublimar. Relação do trabalho em filosofia com a sua época, em que não havia mais, segundo ele, valores a serem exaltados, a serem sublimados. O que é que faz um filósofo como ele nessa época? Em 48. E, finalmente, isso num outro texto, aqui não é da autoria dele, mas é um relato que faz Ruiz de uma conversa que ele teve com Wittgenstein sobre a arquitetura. Em uma sociedade que não apresenta valores a serem glorificados e imortalizados, isso é um comentário meu, a atitude mais honesta consistiria em não procurar subterfúgios para simular valores. Por exemplo, a propósito da arquitetura georgiana em Dublin, comenta Wittgenstein que as pessoas sabiam que nada terem a dizer através dessa arquitetura. E, agora uma citação do próprio Wittgenstein, e tiveram o bom gosto de nada tentar dizer. Como no caso da filosofia, nós poderíamos acrescentar, inventar, por exemplo, como segundo ele estava já acontecendo em Oxford, né? Os filósofos peritos, né? Inventando um método filosófico infalível para resolver todos os problemas da filosofia. Pela aplicação desse método, nós vamos resolver todos os problemas da filosofia. Inventar valores que não existem. Em outros termos, sendo um trabalho sobre si próprio, a filosofia deve evitar a simulação de valores sociais e morais, assim como deve reconhecer que não é capaz de produzir e formular bons pensamentos, quando for o caso. E era o caso dele, aparentemente. Né? Todavia, apesar disso, apesar de todas essas reticências, né, em se decidir a publicar, Wittgenstein se esforçou para organizar um bom livro durante pelo menos bons 16 anos, né? Isto é, em organizar parte do material do seu diário pessoal. Isto é, se esforçou em tornar público algo que apenas, como ele dizia, apenas ele compreendia. Suas próprias dificuldades.
E, finalmente, então, queria sugerir, através de algumas metáforas do próprio Wittgenstein, de como situar o estatuto ético de sua atividade filosófica e pessoal face à ausência de valores sociais na sua época a serem glorificados e face às limitações próprias do seu trabalho e também, finalmente, face à impertinência para ele, né, filosófica de construir sistemas de tese sobre ética, estética, etc. Algumas reflexões sobre a função de um prefácio. Isso é conhecido de todos, né? Os vários prefácios que ele tentou, que ele redigiu para o seu livro. Né? Vejamos então como é que ele comenta, como é que ele concebia a função de um prefácio. Nós sabemos que ele tentou redigir vários prefácios, né, a esse bom livro, que ele não chegou nem a publicar, nem a terminar, ele interrompeu, né, num certo momento, né, mas ele escreveu vários prefácios. Né. Num esboço de 1930, de prefácio, ele diz o seguinte, e isso é uma coisa que já apareceu nos tratados, né? Só vai entender esse livro quem já pensou o que eu pensei. Quem não pensou não vai entender. Ele repete essa mesma ideia nesses prefácios aqui, anos depois, já na segunda fase, digamos, pós-tractariana, né, da sua atividade filosófica. Não tem nenhum sentido dizer a alguém algo que não entende, mesmo quando se acrescenta que não pode entender. É o caso dos prefácios, né? Ele diz, vocês não vão entender, só quem entende, que vai entender, só quem partilhar do mesmo espírito que eu, que pode entender esse livro. É o caso dos prefácios, então, que ele procura, que ele escreve, né, que são inúteis, né, mas que ele escreve. Né. E ele acrescenta a seguir, logo após isso que eu acabei de ler, mesmo com certos que não podem entender. Ele diz, e isso ocorre, nós fazermos isso ocorre com muita frequência com o ser humano a quem amamos. Dizemos coisas a ele que ele não entende e eu digo, você não pode entender o que eu estou te dizendo. E nós fazemos isso frequentemente. Assim, os seus prefácios são como que gestos ritualísticos comparáveis aos gestos amorosos, né? Ou a outros tipos de comportamentos ritualísticos que nós, próprios da nossa cultura, sociedade, como saudar com a mão. Isso é uma saudação, isso é um ritual. Levantar-se quando alguém entra em sinal de respeito, por exemplo, ou de virar as costas para essa pessoa, tirar o chapéu, coisas assim. Isto é, gestos sem eficácia empírica, apenas simbólica. Isto é ritual, né? Apenas simbólica. Mas que nós continuamos praticando outros rituais, né? E em seguida ele acrescenta a esse mesmo respeito, isso ainda na Feminista de Merkel, né? Sobre o ritual. Tudo o que for ritualístico, no sentido de quase sumo sacerdotal, vindo assim de uma grande
de uma grande figura social, de um grande sacerdote, deve ser estritamente evitado, porque corrompe-se rapidamente. Essa observação talvez possa esclarecer algo que aparece no prefácio das Philosophische Bemerkungen, quando ele diz que eu gostaria de fazer um ritual aqui, e neste prefácio dizer: eu dedico este livro à glória de Deus, à glória do rei, à glória do Papa, né? À glória de Deus, né? Mas eu não vou fazer, porque se eu fizer isso eu posso ser muito facilmente mal compreendido. Então basta dizer: esse livro foi escrito com boa vontade. Evitar esse tipo de corrupção através de um ritual que pode ser mal entendido numa época em que valores como esse, né, de Deus ou de outras coisas, não mais existem. Né? E acrescenta a isto uma ressalva importante, que é o ponto que me interessa, né? Nesse mesmo prefácio, né? Está na Feminista Bemerkungen. É claro que o beijo é também um ritual, e ele não corrompe, mas nenhum ritual é permissível se não for tão genuíno, echt, como um beijo. Então, se for genuíno, o ritual não corrompe, e não só não corrompe, como deve ser respeitado, porque faz parte daquele processo que nós vimos, né, de separação do indivíduo do seu Fettgrund, né, do seu solo originário, né, a partir do qual ele vai escolher. Isso indica o respeito de Wittgenstein com relação aos rituais, quando estes são legítimos, são genuínos, ainda que estejam formulados em alguma forma de superstição, a saber, quando esta superstição for para o nosso pensamento um solo firme, da mesma maneira como as imagens que a terapia procura tratar. E nós vemos um exemplo dessa atitude de respeito face aos rituais genuínos na crítica que ele próprio faz a Fraser, né? Crítica teórica como ética. Teórica, por Fraser haver confundido ritual com falsa ciência, e ética, por ter atribuído inferioridade ao espírito ritualístico e metafísico relativamente ao espírito científico da sua época. Segunda reflexão sobre a ideia de prefácio. Um prefácio não pode descrever o que ele chama de Geist, né, do livro que ele prefacia, o espírito do livro que ele prefacia. Por quê? Porque, diz ele, na Feminista Bemerkungen, o próprio livro deve fazer automaticamente a separação entre os que o entendem e os que não o entendem. Portanto, todo prefácio seria dispensável e não seria necessário. Mas, sobretudo, segundo ponto, porque o espírito do livro deve mostrar-se e não pode ser descrito. Ora, Wittgenstein indica o que ele entende por
descrever, entre aspas, né? Não é propriamente uma descrição, ou mostrar o espírito de uma atividade ritualística. Ele indica isso no texto sobre Fraser, a respeito de rituais. Né? No caso é o ritual, é o que ele chama de espírito fúnebre de um ritual. Né? Ele diz que a descrição do espírito fúnebre de um ritual não seria a descrição de detalhes empíricos desse ritual, né? Do comportamento específico de indivíduos pontuais, mas sim do que ele chama a natureza interna do hábito, a saber, o que é isso? Agora eu cito, né? A saber, de todas as circunstâncias em que ele é praticado, ou ainda o contexto de um modo de agir, uma maneira de agir. Isto é, a descrição de pessoas que dele participam do ritual, né? Seu modo de agir o resto do tempo, e não apenas naquela circunstância, durante toda a sua vida cotidiana. Isto é, o seu caráter. Os outros tipos de jogos que jogam. Enfim, essa descrição seria muito próxima da ideia de uma descrição panorâmica, né? De todos os gestos e atos dos indivíduos que participam de um ritual. Ver-se-ia então que esse elemento fúnebre reside no caráter dos próprios homens. É que, se não me engano, era o ritual de queima de corpos, né? Através de bonecos e tal. Assim, mostrar o espírito, a Geist, de um livro, como por exemplo o álbum, as investigações filosóficas, esse era o livro que ele estava tentando prefaciar, corresponde a apresentar panoramicamente um conjunto de ligações internas entre as ações do autor, isto é, tentar apresentar um contexto de suas escolhas, isto é, o seu caráter, e não atos isolados, ou estados psicológicos discretos. Isto é, corresponde a mostrar o seu sentido. E isto, na verdade, é apenas um livro, o próprio livro que pode fazer, não um prefácio. A insistência de Wittgenstein em redigir um prefácio a um livro que não fora ainda terminado. Temos várias versões do prefácio. Assim como o fato de não ter levado a cabo a sua organização, a organização do material diário em um livro, parece indicar o caráter sempre insatisfatório da transposição de anotações de um diário pessoal para anotações em um livro público. Parece indicar uma marca do estilo, que eu chamaria de estilo, de Wittgenstein, presente em toda a sua atividade filosófica. A saber, as reformulações contínuas dos mesmos temas e também a inserção dos mesmos temas em diferentes contextos dos manuscritos. Vocês sabem, lembram das correções contínuas que ele fazia aos seus textos, dos recortes
que ele fazia nos seus manuscritos e as colagens ao produzir um outro manuscrito, né? Um novo manuscrito. As recontextualizações, né? Dos fragmentos de texto. A apresentação contínua de novos pontos de vista desses temas, isto é, a contínua exploração e expansão da sua visão panorâmica das mesmas questões. Parece indicar que esse estilo é marcado, então, por um progresso no aprofundamento da compreensão do sentido. Da compreensão do sentido. E não por acúmulo de resultados. Como é sugerido, por exemplo, na epígrafe de Nestor. Parece indicar, enfim, que esse estilo filosófico de esclarecimento do sentido e de seus fundamentos não conduz a opiniões ou a crenças, nem a, muito menos a teses, né? Ou a resultados positivos, como, por exemplo, um sistema de ética, estética, ou uma epistemologia, mas apenas a um procedimento justamente de tratamento, né? Terapêutico, né? De tratamento segundo o modelo da terapia, né? Isto é, individualizado, né? Que permitiria detectar e também esclarecer dificuldades filosóficas ou confusões filosóficas através da persuasão da vontade. Daí o caráter sempre incompleto das transposições de anotações do diário para o livro, ainda que sob a forma de um álbum, né? Que é a forma que ele encontrou, né? Menos inadequada, digamos assim, para organizar o material do seu diário, né? Do álbum, que é as investigações, né? Porque, na verdade, parece que não haveria, no caso desse tipo de atividade filosófica, um limite final para os esclarecimentos. Eu estava conversando ainda agora com o Darley, os esclarecimentos, diz ele, devem ser um problema filosófico específico, esclarecê-los. Para ele, esclarecê-los completamente, tá? Mas não definitivamente. Um outro texto que é do Félix de Bemer também, ele diz o seguinte: o filósofo sente-se à vontade em que situação? À beira do caos. Filosofar é sentir-se à vontade à beira do caos. Isso, na verdade, é uma expressão muito usada pelos enxadristas, né? Quer dizer, situações que eles estão acuados, né? É aí que o bom enxadrista se sente à vontade. O mestre enxadrista se sente à vontade de dar um pequeno lance e reverte a partir daí. Ele usa essa expressão aqui no caso da filosofia. Filosofar é sentir-se à vontade na beira do caos. Do caos conceitual, né? Daquele caos conceitual instaurado pela diversidade de vozes em conflito dentro do álbum, por exemplo, né? Então, sim, esclarecimentos completos em cada caso, mas não definitivos, porque as mesmas questões podem ressurgir em outras situações, de outros pontos de vista, como nós vemos, por exemplo, no caso sobre a certeza, né?
problemas antigos lá reaparecem novamente no texto sobre a certeza. Eles voltam sob novas roupagens. Né? Daí também a proximidade maior entre o espírito da atividade filosófica, assim entendida, e o espírito dos rituais, com relação e o seu afastamento, né, com relação ao espírito científico ou cientificista da época, como foi mencionado aqui, né? A apologia da ciência, né? Ele quer se afastar disso o tempo todo, né? Uma vez que não se trata, nos dois casos, de tanto dos rituais não filosóficos, né, quanto da atividade filosófica, de apresentar opiniões sobre o verdadeiro e o falso, e nem, portanto, de sugerir um progresso por acúmulo de opiniões. Conclusão. Não havendo um sistema de tese sobre ética, há, todavia, uma concepção de atividade ética como atitude, Einstellung, né? Isto é, como disposição da vontade para agir e para escolher, né? Fazer ou não fazer isto ou aquilo, né? Uma disposição da vontade para agir no interior de contextos, eu cito a expressão dele, de contextos, de maneiras ou modos de agir. No interior de, pegando o gancho do Gewissheit, de uma imagem de imagens do mundo, né? De um sistema de crenças encadeadas entre si, formando uma imagem de mundo. É aí que as ações particulares ganham sentido ético e, digamos, ético-cognitivo. Isto é, tanto no interior de rituais, em geral, quanto, especialmente, particularmente, no ritual filosófico de esclarecimento e compreensão dos sentidos. E o contexto das maneiras, modos de agir deste ritual filosófico é justamente aquele que é fornecido pelo próprio Wittgenstein, como salientei anteriormente. Autopersuasão, não apenas persuasão do interlocutor, mas primeiramente, autopersuasão da própria vontade a respeito das confusões cometidas anteriormente na sua concepção de proposição, de pensamento, etc., por exemplo. Né? Também persuasão do interlocutor a respeito das suas confusões, Russell, Frege, Darwin e todos os com quem ele dialoga, Mill, né? Por persuasão da vontade, multiplicação e variação indefinida e completa dos esclarecimentos, mas não definitiva, etc, todas esse contexto de ações de escolhas filosóficas que eu enumerei. Voilà. Muito obrigado. Me desculpe que eu esqueci o texto. Na residência. Foi uma laranja plena. Posso fazer uma pergunta? Rapidamente, assim, eu fiquei um pouco
pouco ligado com uma observação sua que eu gostaria de compreendê-la melhor. Não é uma questão de esclarecimento. Eu concordo, ao contrário do Tractatus, que teria tido a pretensão de resolver de uma vez por todas os problemas filosóficos. As investigações deixam em aberto e a terapia, digamos, é uma atividade contínua, né? Mas você afirmou que os problemas filosóficos persistem, não tanto por causa do intelecto, mas pela vontade, né? Por algo da raça, né? Eu queria compreender um pouco melhor isso, quer dizer, que tipo de problema filosófico persiste por causa da vontade. Porque, em geral, digamos, um problema filosófico poderia surgir quando nós entrecruzamos jogos de linguagem, por exemplo, utilizamos algo normativo num jogo de linguagem descritivo, ou vice-versa. Então, me parece que pode ter por trás uma tarefa intelectual, não coletiva. Também. Como é que você... Eu não fui claro, não. O que eu quis dizer, não sei bem o que eu disse, não lembro agora, mas é que a vontade entra, no caso da filosofia, das questões filosóficas, para explicar o caráter profundo como nós vivenciamos as questões filosóficas, diferentemente das questões científicas. Tá? A dificuldade, então, nesse caso, é persuadir a vontade a mudar, né, o tipo de ação. Né? E quando você faz isso, o problema filosófico, aquele problema, deve ser completamente solucionado ou dissolvido. Tá? O que não significa que esse problema não venha a surgir mais tarde sobre um outro aspecto. Mas não é mais... Veja mais, o intelecto pode voltar a reativar esse problema de uma outra maneira. Entendeu? E o que é que vai acontecer? Se for um problema filosófico, ele vai estar atrelado novamente à vontade. Mas não será o problema que já foi resolvido. Entendeu? Aquele foi completamente resolvido daquele ponto de vista, naquela situação. Não é a mesma vontade, não é isso. É o intelecto que vai estimular, de um outro ponto de vista, o mesmo problema, e a vontade vai, se for uma questão filosófica, vai estar lá de novo presente. Entendeu? Fresquinha, como antes. A vontade é algo sem conteúdo, né? É apenas uma maneira de agir. Tá? O que ele gostaria de fazer para os seus alunos, lembra o que ele diz nas aulas de 32, 30 e 33, é não convencê-los a mudar de opinião, mas persuadi-los a fazer o que eles não querem fazer. Quer dizer, agir diferentemente, para mudar a sua vontade. Né? Então, o intelecto ele vai levantar problemas, os mesmos problemas de outros pontos de vista, o argumento do sonho, as dúvidas, etc., de outros pontos de vista. E se for uma questão filosófica, vai ser novamente difícil, porque são problemas que serão vividos sob a forma da profundidade. Se não forem vividos sob essa forma, serão científicos. Mas se eles persistirem de alguma maneira, apesar da argumentação, não tem jeito de persuadir a vontade do interlocutor. Então não é a vontade que levanta novos problemas, é mais o intelecto que levanta, e a vontade se atrela a esses problemas e
e dá o caráter filosófico desses a dificuldade de sair deles não é mais pelo intelecto, é outra coisa. Sim, me permite. Claro, No sé si se está refiriendo a este texto, que creo que es el Big Light. Sí, ese. Lo voy a leer porque creo que hay alguna clave. Dice, como he dicho a menudo, la filosofía no me conduce a ninguna renuncia, puesto que no me abstengo de decir nada, sino que prescindo de una cierta combinación de palabras como carentes de sentido. Pero en otro sentido, la filosofía exige una renuncia, siguiendo el sentimiento, aunque no del intelecto. Y esto es quizás lo que la hace tan difícil para muchos. Puede ser, atención a esto, puede ser tan difícil no usar una expresión como contener las lágrimas o un arrebato de cólera. Lo que ha de ocurrir no es una dificultad del intelecto, sino de la voluntad. Es decir, tal como yo interpreto que tiene tela, como se diría en España, ¿no? Yo creo que el problema no es que los problemas filosóficos se resuelvan por voluntad. Lo que hace falta es tener una fuerte voluntad para no querer dar una teoría filosófica que resuelva los problemas, porque no la hay. Entonces, la tentación que hay que resistir es la tentación a decir lo que no puede decirse, y no puede decirse porque la filosofía, tal y como la entiende Wittgenstein, es una actividad, no es una doctrina. Entonces, la tentación, lo que se debe resistir, donde hay que trabajar sobre la voluntad, es justamente para no querer dar una doctrina o una teoría filosófica. Lo cual, y me permito hacer una pregunta que también creo que tiene que ver, no puedo ver esta mañana, por desgracia, pero he visto que hablabas sobre algún concepto, la ataraxia, ¿no? Y los conceptos clásicos de la ética griega en Wittgenstein. Yo creo que Wittgenstein tuvo una concepción muy antigua o anticuada, pero no en un sentido peyorativo, sino literal, de la filosofía como epimeleia, es decir, como cuidado de uno mismo. Lo cual, de nuevo, creo que tiene mucho que ver con bastantes cosas que se han dicho aquí, ¿no? Es decir, desde el punto de vista individualista, es un estado ético de la actividad filosófica, etc. Y aquí, este sería el ejemplo. Es decir, la insistencia de Wittgenstein en que la filosofía no cristaliza en un conjunto de doctrinas, no cristaliza en una teoría, eso sería confundir la filosofía con la ciencia, y los problemas de la ciencia son otros. Y justamente en cómo el trabajo filosófico es un trabajo sobre uno mismo y en concreto sobre su voluntad. Bueno, yo lo interpreto un poco en ese sentido el texto, ¿no? Que me parece muy Se você me permitir, quer dizer, isso é um bom exemplo da atitude autoterapêutica em primeiro lugar, que, como você lembrou, no prefácio ao Tratados, ele pretendia ter resolvido os problemas filosóficos de maneira definitiva, com método, com a aplicação de um certo método. Tá certo? O modelo lógico dava um caminho para isso. Então, todos os problemas tinham sido definitivamente resolvidos. Ele próprio foi vítima, se você quiser, dessa imagem. Miragem. Como? Miragem. Imagem, miragem. É Bíblia, né? Não, eu concordo, era mais um esclarecimento. De todas formas, ahí andaría con cuidado, porque justo a continuación de eso dice Wittgenstein, y luego se muestra lo poco que se ha hecho haciendo eso. ¿Por qué? Porque los problemas filosóficos que él ha resuelto definitivamente son pseudo problemas, y eso es lo que defiende el Tratados, ¿no? La filosofía está llena de problemas que no
no son problemas del estilo de si lo bello es más o menos santo, pero que lo bueno y cosas por el estilo, ¿no? Ahí hay una, yo pienso, una concepción muy cuasi pirrónica de la filosofía, en mi opinión. De la filosofía como un aprender a tenerte que condiría los fenómenos. Vivir tendría al mundo dado. No hacer una teoría sobre el mundo ni a resolver un problema, que eso lo hace la ciencia. Y eso no tiene valor. E aí, mas ao mesmo tempo, é isso que eu discordo dele, que para Wittgenstein a finalidade da filosofia seria a ataraxia, quer dizer, a suspensão do juízo e a paz do espírito. Eu acho que não, justamente por isso, porque os problemas filosóficos devem ser completamente dissolvidos, mas não definitivamente, eles vão voltar sob outras formas, sob outras roupagens, de tal maneira que a terapia é constante. É verdade. Filosofar é sentir-se à vontade, mas não em paz. À vontade à beira do abismo. É sempre estar no abismo tentando encontrar novas questões e novas dificuldades. Não é ataraxia. Não, é que ele diz a paz dos pensamentos é a meta. É uma meta. Então, é uma finalidade, né? Que nós estamos mirando e tentando alcançar a tranquilidade. Sim. Não é um estado que você atinja uma vez por todas. Pois é. Isso é uma meta, né? Então, Sim, acho que não há grande desacordo aqui nesse sentido. Se não tiver uma atividade, né? Como uma meta a ser. É simplesmente uma afirmação ipsis literis das Verniche Bewertung, né? Os pensamentos é aquilo que busca o filósofo. Não, mas é que a interpretação que daí pode se tirar é essa, então. Vamos viver em paz. Já chegamos a isso, pronto. Não. Isso tem que ser interpretado dentro do seguinte contexto: paz dos pensamentos, isto é, dissolver as confusões. Estar preparado para continuar dissolvendo outras. Isso. É isso. Se me é permitido meter a foice em seara alheia, mas vamos por aqui. Se me é permitido meter a foice em seara alheia, como tu, Vicente, mas estiveste cá de manhã, a lei apresentou uma bela conferência, onde o sumarial, aparentemente, defendeu que a ataraxia wittgensteiniana melhor caracterizada como estando mais relacionada com o estoicismo do que propriamente com o budismo. Agora falas em ataraxia, obviamente não ouviste os bons argumentos que o Darwin nos apresentou, mas tu inclinaste-ias também por esta perspectiva ou acharia absolutamente implausível que a ataraxia wittgensteiniana estivesse ligada mais ao estoicismo do que ao cristianismo? Yo vuelvo a lo que comentaba antes a propósito de la precisión de Jesús. Yo creo que Wittgenstein no es escribo de nada. Y hay aspectos históricos clarísimos, eso es indiscutible. Pero también en este aspecto, en el aspecto de qué es un problema filosófico, qué es lo que la filosofía te aporta y cómo se debe practicar, yo ahí sí que creo que está mucho más cerca del pirronismo que del estoicismo. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del pirronismo? Pues mostrar que las doctrinas antitéticas son igualmente erróneas. Es decir, el pirrónico no defiende ninguna tesis. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía de Wittgenstein? Mostrar, y aquí se ha discutido ese tema, ¿no? Y en parte está bien enfocado, creo yo, lo que pasa es que habría que hacer precisiones. Que las tesis filosóficas aparentemente antitéticas, realismo, antirrealismo, idealismo, materialismo, son sin sentido. Es decir, Wittgenstein no sitúa la
disolución de las teorías filosóficas o dogmáticas en el ámbito epistemológico, señalando su equivalencia. La sitúa en el ámbito lógico, señalando su equivalencia insensata. Y esto también es muy importante, porque es que se nos suele olvidar, ¿no? Quizás por culpa de Hume, ¿no? Sí, Hume ha presentado del pirronismo una imagen muy radical, pero en realidad los pirrónicos de radicales no tenían nada, era mucho más radical el escepticismo académico de Hume que el pirronismo desde esto empírico. Los pirrónicos lo único que quieren combatir son las sectas filosóficas, pero ellos aceptan completamente los fenómenos, lo que ellos llaman los fenómenos, lo que nosotros llamaríamos ahora el sentido común. En ese sentido, la filosofía de dicen en ese aspecto, porque otros se acerca al kantismo claramente, o se acerca al estoicismo desde un punto de vista claramente, etcétera, etcétera, ¿no? La actitud de las pasiones, en algunos aspectos, eso también daría mucho tema, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Pero en ese aspecto del estatuto de la actividad filosófica, yo creo que donde más cerca está de las escuelas antiguas es el pirronismo. La concepción de la filosofía no como una teoría, no como una doctrina, sino como una actividad que te permite combatir el dogmatismo para empezar de la propia filosofía. Y jugando con ese juego de palabras que me ha gustado, ¿no? Con el espejismo que la propia civilización o nuestra cultura genera. Por ejemplo, pensar que todos los problemas tienen la misma solución que los problemas que trata la ciencia y que con los métodos científicos vas a poder resolver todos los problemas. Bueno, la filosofía wittgensteiniana, si algo te debiera enseñar, es que eso es un espejismo. Y además, muy pernicioso moralmente. Bueno, personalmente, concordo contigo, isso relativamente às etiquéticas, mas temos que distinguir então as que são verdadeiramente plausíveis, ou seja, absolutamente inefáveis, que são metafísicas, não é? Por exemplo, é o indianismo para o indianismo. Podes defender a uma na outra, porque ambas dizem uma verdade. Elas não se excluem uma verdade. Logicamente se parecem incompatíveis, mas acabamos por poder dizer uma outra. Mas isto não significa que Wittgenstein, por isso é que eu acho que, para além dessa distinção entre teses que são aparentemente contraditórias, mas que são admissíveis metafisicamente, depois tínhamos que ver ao mesmo tempo aquelas que Wittgenstein considera inconcebíveis, ou seja, aí tínhamos que fazer a distinção que tu próprio fizeste entre posições, neste caso teses sem sentido, mas que são sinis, e aquelas que são símbolos, não é? Porque eu não aceito a ideia de que Wittgenstein, neste caso, admitiria todas as teses. Não, ele excluiria muitas. Não é? Por exemplo, a crítica que ele faz aos sistemas de relação, ou as críticas que ele faz a alguns pontos da filosofia freudiana, etc. Portanto, nesse caso, essas Pero un pequeño matiz, Wittgenstein ni siquiera acepta el propio Tractatus. ¿Y por qué? Porque el Tractatus tiene una metafísica. Y él termina diciendo, como todos sabemos, que quien entiende termina por reconocer que mis proposiciones son insensatas. bueno, más que una metafísica, el gran problema que tiene el Tractatus es que comete su propio error. Es decir, en el centro del Tractatus hace una crítica al propio lenguaje y demuestra de una manera muy elemental de que no se deben de formular frases con verbos predicativos porque tienen muchos significados diferentes y que genera, y sin embargo comienza el Tractatus con una frase como el mundo es, y está usando, y después de la segunda frase es, y está usando verbos predicativos y finaliza con verbos predicativos. Es decir, el gran problema es que él ha reproducido estructuras lingüísticas que él mismo está criticando dentro del Tractatus, y además está clarísimamente. Voy un poco a afianzar tu punto de vista, pero a tematizarlo en cierto modo, porque es algo impresionante
está constantemente leyendo en las notas de Wittgenstein de que toda la filosofía se asienta sobre falsas analogías, es decir, traslaciones de un apartado a otro que han generado prácticamente lo que has dicho más o menos, pues espejos truncados, que nos han vuelto prácticamente completamente locos. Pero eso tiene que ver también con la estructura del lenguaje y con la reproducción o traslación de determinadas estructuras lingüísticas de un lado a otro. El problema, por ejemplo, en ética y estética sin Eins, bien, Eins. Pero ¿qué significa eso? Y entonces hemos empezado a proliferar una serie de estudios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que dice, porque en un lugar específico dice Wittgenstein que son similares o son idénticas porque prácticamente allí no tienen ningún, no se puede identificar con valores de verdad y falsedad. Punto. Es decir, yo tengo un punto de vista ético y no voy a discutir si es verdadero o falso. Y tengo, por ejemplo, ahora mismo voy a ir a trabajar sobre el concepto de gusto. Y una de las preguntas que me he planteado en el concepto de gusto, que es uno de los... El gusto en filosofía es uno de los temas que menos cambiamos. Es imposible alterar nuestro gusto, pero se da una cosa muy extraña en Wittgenstein y en la familia Wittgenstein. Y es que son capaces, sobre todo su hermano, Paulo, de alterar su concepto de gusto musical. Y a mí no sé cómo ha ocurrido esa transformación. Los gustos musicales en una generación que se transforme, y por la misma persona, que ya lo has dicho tú ahora mismo, que se transforme del Tractatus a las investigaciones filosóficas y cambie su gusto lingüístico, su forma de expresarse, es una de las cosas que generalmente no ocurre. Porque de lo que perduramos es prácticamente nuestro gusto. Tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con nuestras prácticas, con lo que hemos aprendido desde el principio, etcétera, etcétera. Nuestro lenguaje lo alteramos muy pocas veces. Creo que se ha notado aquí justamente de que es muy difícil alterar las estructuras gramaticales que usamos cuando nos expresamos. Es prácticamente casi imposible. De facto, en el tratado se está criticando el uso justamente de los verbos copulativos, y él está usando los verbos copulativos como fórmulas que explican algo sobre el mundo. Es una contradicción, ¿no? Es un contrasenso. Sí, pero no teria outra forma de mostrar. No puede ser mostrado, está trasladando prácticamente de una estructura a otras y está dando a entender que los contenidos son los mismos, pero no lo son, porque lo que está haciendo es prácticamente violar las estructuras del lenguaje. El contenido no funciona. Yo creo que la dificultad de lo que se podría llamar el proyecto filosófico, para no decir la filosofía, porque justamente eso es también lo que critica la sustantivación, el proyecto filosófico solamente se centra justamente en atraparnos cometiendo los errores que nosotros cometemos, nosotros mismos. Es solamente eso. Y esa es la única dificultad que tiene. Y eso es mediante la externalización de todo lo que expresamos. Nada más. Porque en los procesos internos no podemos llegar a reconocerlos. Ya hemos estado internalizando mediante la educación todos los procesos internos que nosotros producimos. Yo creo que es la tensión más clara que hay en todo el proyecto wittgensteiniano. Más. No lo encuentro. Al principio quiere analizarlo mediante estructuras lógicas, pero las estructuras lógicas tienen la dificultad de que tenemos que presuponer que la lógica es, y no se sabe si es trascendente o trascendental, porque él mismo se hace un lío. O sea, él mismo no se aclara en un momento es trascendente o es trascendental, y no sabemos, y que mira también a todo el mundo y empiezan a haber kantianismos por todas partes. Yo creo que Wittgenstein es una persona que está pensando, y al pensar, y está planteando cuestiones y está viendo también las cosas. No hay que verlo de otra manera. ¿No? O sea, eu uma observação do Eduardo Leite relativamente a porque é importante aqui a arquitetura, a relação com a arquitetura. É um trabalho sobre si mesmo, é
Então há uma analogia realmente com o trabalho ficou um trabalho sobre por outro lado, há uma generalização, como diz, uma exteriorização de um valor, digamos, como que monumental, público, não é? Conseguindo essas duas dimensões no trabalho filosófico, nomeadamente com a dimensão ética que terá o trabalho filosófico, não é? Essa relação, eu não tinha, quando li essa referência à arquitetura, ficava, agora fica mais parecido. Essas duas dimensões, não é? O trabalho sobre si próprio e ele acha que a arquitetura é ser monumental. Eu acho que é uma ideia dele também, de ser, enfim, uma pequena arquitetura de pequena casa. Tem sempre não é? Essa é uma experiência interessante. Ok?